Fala pessoal, tudo bom? 2 programas seguidos, né? Pois é, entramos no domingo, mas tem que respeitar o ouvinte e manter a segunda, né? Segunda é a nossa escala clássica, segunda e quinta, que na verdade tem virado sexta. Mas, ora pois, a gente quer falar um pouco sobre o fenômeno das máscaras e como o ser humano é facilmente influenciável e dirigido até certo ponto. Não, é isso mesmo. Nós somos um bichinho gerado para não pensar, às vezes seguir ordem, às vezes rebelar, do nada. Sem exceção, tá? Eu, você, não fica bravo comigo não. Todo mundo é fisicamente, organicamente preparado para sobreviver a partir de reações, se possível, as mais simples e econômicas, tá? Mínimo esforço. Mas ainda assim, para sobreviver, tá? É sobre esse tema aí, junto com as nossas máscaras, que a gente vai falar daqui a pouco. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Entendendo as máscaras. E aí, belezinha? Acho que o programa hoje tende a ser um pouco mais curto, porque a gente ainda tá na ressaca de ontem, né? O Daniel lá do antigo perfil Quem, que até a gente indicou um tempo atrás, agora ele o perfil chama Contra Progressista. Adorei o nome, tá? Adorei mesmo, Daniel, parabéns. Eu sugiro que as pessoas acompanhem ele lá no Facebook, chama Contra Progressista. Onde Flor, ele tá com, onde Flor é ótimo, ele tá também com um perfil no Twitter, etc e tal. Fuça que vale a pena, tá? Mas o Daniel fez uma definição sobre o programa de ontem que o Mr. Way rachou o bico. Ele falou que foi um programa de um palavrão de 38 minutos de extensão. Daniel, vou te falar, a vontade era essa mesmo, tá? Se eu pudesse falar 38 minutos de palavrão consecutivo, eu falava, e olha que eu tenho repertório, tá? Eu estudei 5 anos numa escola de engenharia que tinha 93, eu acho, por cento dos alunos eram homens, então imagina o vocabulário nosso lá. Só para não parecer, peraí, que eu tô vendendo que eu sou engenheiro formado, eu não me formei, tá? Saí praticamente no último ano para virar publicitário, na verdade, marqueteiro, para ser mais preciso. Mas enfim, foi realmente um programa ontem pesado de fazer, porque a vontade era de falar mais, a gente já estava com o programa bloqueado lá, então a gente fica meio cansado e se contém, né, quando a gente se contém um pouco mais. Mas vamos já bazar, porque o tema de hoje são as ditas máscaras, antes de esticar aqui. A gente pede, como sempre, para quem puder, por favor, entrar lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow this Podcast, ou seguir a gente lá no Spotify, Podcast Addict, Google Podcasts, Apple Podcasts, e principalmente agora também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, pessoal, que está seguindo a gente no YouTube. Pede também para fazer um share no episódio aí, para ajudar a gente a dar uma empurradinha, porque as redes sociais escondem a gente uma barbaridade. Pede para fazer o famoso boca a boca sarado, para contar para seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, que detesta o politicamente correto. Pede finalmente para anotar aí o nosso endereço do Telegram, tá bom? Vamos lá, bit.ly/telegram-bolha, bit.ly/telegram-bolha. É isso aí, gente. Vambora, vida que segue. O que falam para você sobre as máscaras? Pois é, ontem eu tava gripado, hoje eu ainda tô, né, um pouco melhor, mas vou tocando aqui, vamos ver se não zica a voz de novo até as despedidas. Já falei para vocês aqui que eu não sou um cara que nega o uso da máscara no atacado, mas é certo que o uso de máscara durante a pandemia foi largamente exagerado. Começa com a fase que usar máscara era errado, era uma coisa horrível, e eu usava, e depois que era fundamentalíssimo para você ficar vivo, e nós aqui achávamos um exagero na forma com que isso era colocado. Fala para usar, não precisa matar o cara do coração. Outro dia eu estava vendo um depoimento de um cara nos Estados Unidos que ele estava em um bosque, no meio do nada, fazendo trilha com a bike dele, e foi abordado por um policial, porque ele estava sem máscara, mas ele estava no meio do mato, cacete, como assim? Eu já conversei, eu acho que umas 200 bilhões de vezes sobre esse assunto com outras pessoas, tem hora que a gente até desiste, mas tem que falar para a pessoa que para defender o uso da máscara, pelo menos ela tem que entender para que ela serve, certo? Se você está em um ambiente aberto sozinho, não tem a menor chance de você pegar ou passar o diabo do Covid para ninguém, porque você está sozinho, Cacilda, certo? Vai passar para quem? Para o gnomo na floresta?
Eu saio aqui no bairro, eu, Mr. Way, sem máscara à noite para passear com a Lana, porque não tem ninguém na rua. Aliás, muito franco, pode ser à tarde, pode ser de manhã. Se eu tô andando na rua tranquilo e não tem ninguém, vai pegar de quem? Do Dória. Vai pegar de quem? Não tem jeito, não tem como você transmitir para alguém ou receber o vírus de alguém se você tá sozinho. Muitas vezes, inclusive, na rua eu coloco a máscara por uma convenção social. Vai que a pessoa que vem no sentido contrário é meio apavorada. E honestamente eu tenho dó, mas tem gente que se borra toda e eu não quero ficar marcando posição para estragar os dias dos outros, tá? Mas sou eu, tá? A bem da verdade, andando na rua, eu não usaria de maneira geral. Já falei que eu acho que máscaras protegem aí 15%, se muito, porque hoje sai um estudo da Universidade de Waterloo que diz que essas máscaras azuis, que são máscaras médicas que as pessoas usam lá bastante, se bobear, não dão um nível de proteção de 10%. 10%. Agora imagine essas mascarazinhas vagabunda de pano que eu uso, certo? Para a máscara começar a ser eficiente, ela teria que ser daquelas N95, a N95, que custam o olho da cara, tem um tempo de validade curto e não são reaproveitáveis, ou seja, 50% de chance de você escapar de contaminação de Covid graças à máscara, se você tiver grana para isso. Vão lembrar das lições de matemática da época da escola, porque isso ajuda bastante. Vamos lá, 50% de chance de evitar pegar a Covid de outra pessoa com um contato. Aí você tem um segundo contato na sequência. Vai lá, despede a pessoa, vai despedir da outra. 50% de chance. Aí você vai lá na terceira pessoa, 50% de chance, certo? Se você for alinhando esses contatos um atrás do outro, você tem a máscara te protegendo então a 50%. No segundo contato, as chances de você escapar do contágio caem para 25%. No próximo contato com outra pessoa, cai para 12,5%, certo? Porque é 50% por pessoa, né? Então, assim, análise combinatória. Quanto mais pessoas você encontrar, a terceira vez você já está lá em 12,5%, que é mais ou menos os 10% da máscara vagabunda que eu tenho, que eu uso no dia a dia, que me dá, se muito, 10% de proteção, que não dá porque a minha é de pano. Então tá claro o limite da utilidade da coisa, certo? Então dito isso, por que não te falam? Por que é só use máscara? Não se fala nada disso. Veja, existe uma lógica que poderia muito bem ser explicada, que a pessoa que está contaminada e não sabe, ao usar a máscara, ela dá uma maior proteção para os outros, no caso de gotícula especificamente. Basicamente para você não cuspir na cara do outro enquanto fala. Mas então fala da seguinte maneira: olha, se você estiver contaminado e não sabe, a máscara é uma coisa que te ajuda um tanto para não passar para os outros. Pronto, acabou. É isso. Custa ser sincero? Mas custa ser sincero. O problema é que custa ser sincero. Porque desde o começo dessa porcaria, não teve um momento em que não se considerou não fazer as pessoas ficarem apavoradas, certo? Esse sempre foi um grande negócio. Não é questão de falar assim, olha, não use para não passar para o outro caso você esteja. Não, olha, você vai usar porque senão você está morto, você está ferrado. Ah, mas se eu sair da bolha, mas se não der medo no pessoal, não vão se proteger. Pô, mas não é assim que funciona o mundo, gente. Já imaginou se todo dia eu chegasse aqui no escritório para todo mundo e falasse: opa, tudo bem? Ó, quem não for super eficiente hoje, fizer o que eu peço, vai pra rua. Todo dia fizesse isso. É isso que estão fazendo com você. Ou a mãe que acorda o filho todo dia na cama, assim, bem assim, amorosa, e fala: oi, filho, hoje eu espero que você me obedeça, senão você vai jantar dente hoje à noite. Não pode. Os dois casos, o meu mandando ameaçar todo mundo ir embora e da mãe ameaçando fazer o filho jantar dente, é abuso. Isso se chama abuso. Seja nos processos aí de relacionamento entre os seres humanos ou na educação mesmo, você ensina consequências e não abusa pelo medo. Imagina o guarda, o policial cruza com você no caminho, mete o cacetete no seu coco e fala: ó, já te dei só pro caso de você estar pensando em fazer bobagem, tá? Isso é abuso, é um abuso policial. Abuso serve para marido, serve para polícia, serve para o Estado. Mas uma das coisas que deixa a gente mais mordido nesse lance das máscaras é o duplo padrão. Essa semana, por exemplo, estava lá o governador da Califórnia, o Gavin Newsom, uma pessoa horrível, na boa, em uma festinha aí cheia de bacanudos californianos, provavelmente para levantar dinheiro para sua campanha de recall. Tomara que ele caia, que ele perca. E estavam todos os convidados endinheirados se confraternizando sem máscara, tá? E todos os funcionários, garçons e afins, com máscara.
Gente, máscara é para nós, o populacho. Na época do encontro do Biden com os líderes europeus, a gente colocou foto até na hora de foto imprensa com máscara. Na hora da festa, sem máscara. Festa do aniversário do Obama, bacanudo sem máscara. Dória na Flórida, sem máscara. Jornalistas flagrados sem máscara, celebridades flagradas sem máscara. O que tem de comum essas histórias todas não é a falta de máscara, é o discurso pós-flagra. Ah, foi um erro, desculpa, foi mal, olha, não devia ter feito isso. Azar, ele vai fazer de novo. Você pode retirar totalmente da equação a eficiência da máscara, tá? Vamos dizer o seguinte, que nós somos todos otários aqui e nós acreditamos que a máscara, qualquer máscara boqueta, dá 70% de proteção, tá? Vamos fingir que a gente é otário. Ok, então, por que eles não usam máscara? Porque eles não têm medo de morrer? E por que nós temos que usar máscara, certo? Existe alguma lógica nisso aí. Se eles não precisam, é porque... Então, né? Por que eles não são multados ou presos, como em países como o Reino Unido ou Austrália, por estarem sem máscara, e nós, sim? Só isso. Ontem a gente colocou no ar o episódio falando sobre autoritarismo e a resposta simples está lá. Mas eu queria avançar um pouco mais, porque o nosso negócio é máscara, máscara, máscara hoje. Em que momento isso começa a pegar? Começa a pegar a partir do momento em que você fala sobre o tema com naturalidade. Tem gente que detesta isso, tá? Isso começa a pegar a partir do momento que você divulga um estudo sério sobre o tema. Eu vou dar uma dica, se vocês me permitem. Esse estudo que eu mencionei da Universidade de Waterloo, que falou que máscara que a gente usa, nós plebeus usamos, não adianta nada, é ótimo para dar flagra. Parte da imprensa divulgou o resultado da seguinte forma, como de costume, né? Dá uma entortada nos números. Eles falaram assim: o uso de máscara é importante para a contenção da pandemia. E como é que eles conseguiram chegar a essa conclusão, sabendo que a população como um todo usa máscara boqueta de menos 10%? Eles pegaram os resultados das máscaras caras, N95, N95, que ninguém pode pagar. Mas tudo bem, eles meteram 50% para justificar. Então o que você faz? Você faz o mesmo, faz exatamente o que a imprensa faz. Você chega para o cara e fala assim: você viu aquele estudo novo da Universidade Canadense lá, acho que é Waterloo? Porra, não é que a máscara ajuda mesmo para melhorar essa questão da epidemia, né? Aí o malandrão vai falar lá que sabia, sim, claro, evidente e tal. Mas aí você chega pro cara e fala assim: mas tem que usar a N95, viu? E aí o cara tá conversando, o cara tá com aquela máscara, sei lá, de filtro de café na cara. Essa que a gente usa, de verdade, essas não prestam pra nada, né? Você tem ideia quanto tá custando uma 95? Eu tava pensando em comprar, bem tontão lá. O cara sabe que é caro e ele sabe que ele não vai comprar. E você, no mínimo, vai deixar ele sem graça da próxima vez que ele vier com papo de máscara pra cima de você ou de qualquer outra pessoa, que é a solução dos problemas que ele sabe na cabeça dele que aquela porcaria que ele tá usando na cara não serve pra nada. Tá passada a mensagem, você não precisa falar pra ele: não serve pra nada. Não, é um estudo sério que diz que realmente máscara ajuda, desde que não seja aquela que ele usa. Tem um outro argumento muito legal. O CDC já falou lá nos Estados Unidos que quem tiver vacinado não precisa usar máscara. É o CDC. Ou seja, se o sujeito é a favor da ciência, ele não vai querer negar o CDC, né? Pois é, super saia justa que a pessoa vai ficar aí com a guarda altíssima em 99% dos casos quando se conversa aí com o Corona Lover da vida. Muitas vezes o cara apela pro tipo de vacina como resposta, sabe como é que é? Ah, mas é que lá nos Estados Unidos é diferente, lá nos Estados Unidos eles estão mais avançados na vacinação e eles têm Pfizer lá, então é diferente a coisa, a gente tem que continuar usando máscara aqui no Brasil. Bom, então, sinto muito, ele acabou de abrir uma baita de uma brecha dizendo que o problema é a vacina. A porcaria da Coronavac não adianta, e a pessoa acha normal que ela vá usar máscara pelo resto da vida porque ela tomou a vacina do Dória. A pessoa é tão cabeça fraca que ela aceita usar a máscara o resto da vida só para não dar o braço a torcer politicamente, é isso? Pois é, em alguns casos, por incrível que pareça, é isso. Tem gente se ferrando aí só para manter o discurso. O que importa não é a vacina, o que importa é a vacina no braço, que essa bobagem. Eu não aceito, aspas, que o nosso lado se comporte da mesma maneira, argumentando sem pensar. É inaceitável cada vez que eu vejo alguma briga, às vezes, pelo lado dos perfis de direita no Twitter, eu falo: não, gente, pelo amor de Deus, isso é cabeça de esquerda, sinto muito. Pois então, que sejam com informações, que a gente vai se comportar a partir de
informações e argumentos. E se o cara é otário para se engasgar de máscara dirigindo sozinho no carro, que morra de complicação respiratória, seja muito bem franco. E elas acontecem, essas complicações, tá? Porque a máscara, além de tudo, é um negócio sério, não é brincadeira. O uso recorrente de máscara sem higienização pode dar, sim, vocês sabem. A gente já até contou aqui o caso da jornalista, que eu acho que era da CBS, que ficou usando uma máscara só, porque é o que tinha, e era o que tinha, e foi dada pela própria empresa. Acabou sendo hospitalizada por problema respiratório, quase bateu os cascos, e ainda foi demitida depois porque não podia usar mais máscara. Esse é o nosso mundo não, gente. É isso aí. Aliás, isso é um ponto importantíssimo nessa história. Tem gente que não pode usar máscara. No Reino Unido, por exemplo, você nem tem que usar mais. Antigamente tinha que usar um documento dizendo que você é isento. Basta dizer para a autoridade lá que ela é obrigada a aceitar. Falar, eu não uso máscara porque eu não posso. Claro que isso dá um monte de pau, porque vai ter nego dizendo que é mentira, porque vai ter nego dizendo que não existe isenção, e porque vai ter nego, claro, dizendo que é isento e não é. Tudo bem, paciência faz parte do jogo. Mas o ponto é o seguinte, aqui no Brasil, quantas vezes você viu na imprensa o pessoal avisar que certas pessoas não devem usar máscara e que deveriam procurar um médico para saber se pode ou não? Então nem aí, eles estão socando máscara na cara de todo mundo. Cara, por exemplo, que tem problema psicológico, tem mesmo. O cara entra em pânico, o cara pira, desmaia. Tem o caso das crianças, né? Tem uma enorme divisão a respeito de uso de máscara por idade de criança. E vamos ser sinceros, eu imagino aí para quem ouve a gente que tem filho, deve ser uma coisa botar uma máscara numa criança de 6 anos, 8 anos, né? Não deve ser fácil convencer. A coisa é tão aspas científicas nesse recorte de idade para criança, que nos Estados Unidos é obrigatório o uso acima de 2 anos e no Reino Unido acima de 3. Se é científico, deveria ter alguma lógica e todo mundo usar o mesmo recorte etário, né? Mas não é. Máscara nas escolas, máscara na escola tá um pau comendo solto lá nos Estados Unidos, porque o governador DeSantis proibiu a exigência de uso de máscara entre crianças na escola. Ele não falou o seguinte, se o pai quiser que o filho use, pode usar, claro, é evidente. Agora, ele proibiu que a escola exija. Isso é uma decisão dos pais. Nenhuma criança é proibida de usar máscara. Muito legal, certo? Você não acha importante que seu filho use? Então bota no seu filho aí, né? Enche o saco dos outros. Crianças virtualmente não morrem de Covid. E se o problema é uma criança passar para outra, o problema está na casa da criança, e teoricamente, vou dizer, não está fazendo a coisa certa para manter as coisas no devido pé. O problema não são as crianças, não dá para empurrar esse problema para cima das crianças. Para mim, máscara em criança pequena é basicamente abuso. Eu posso estar falando bobagem, mas para mim é. Assim como também em alguns casos, a não ser em casos especiais, criança pequena com vacinação, menor justificativa. Note uma coisa, desde o começo, as ferramentas de ataque à pandemia eram o quê? O uso de máscara, lavar bem as mãos, certo? Lockdown, distanciamento social. Esse era o arsenal que a gente tinha. Não há estudo que aponte para funcionamento de lockdown. Mas ainda assim, esse é o item básico aí do menu do tiranete moderno, certo? Item 1, tão complicado. Item 2, estudos mais recentes mostram que contágio por superfície é muito pequeno. O lave bem as mãos, cai, mas não significa que as pessoas não devam lavar a mão, sempre deveriam. 3, as máscaras que estão usando no dia a dia, todo mundo, a maior parte das pessoas, não servem virtualmente para nada. Terceiro item dos 4, esse é o nosso arsenal. E resta então o distanciamento social, até porque o que se pode comprovar é que se você ficar em casa num cofre com respiração presa, provavelmente você não vai pegar Covid. Não se está mais falando em achatar a curva faz muito tempo, não é isso? Lembra? Isso era ciência, gente. Só que teve esse sobe e desce, primeira onda, segunda onda, terceira onda nos últimos meses, em que a teoria do achatamento foi para o espaço, para não falar outra coisa, né? Quebrou, moeu essa teoria. E ninguém nunca falou para você, erramos. Que fosse uma teoria, gente. Olha, nós tínhamos uma teoria que se acontecesse isso ia dar certo. Não deu. Mas nunca se falou que isso era só uma teoria. E nunca se falou, olha, não está dando certo. Por quê? Porque era ciência, né, gente? Tudo é ciência. Mas deixa eu te contar uma coisa interessante. Coloquem, por favor, a partir de agora até o final do programa,
um chapeuzinho de alumínio, aquele da hora, que um dia eu vou mandar de brinde para os ouvintes. Como vocês sabem, a gente acompanha aqui em São Paulo milimetricamente os números de Covid local. Atualmente o número de internações em UTIs está na beira aí de serem os mais baixos desde o começo da aceleração na pandemia. Para vocês terem uma ideia, hoje, dia 24 de agosto, tinham, segundo os dados oficiais, 349 pessoas internadas em UTI, tá? O pico em maio era acima de 1.100. Baita diferença, né? Em 1º de maio, lá atrás, bem no comecinho da pandemia, era 350, ou seja, maior do que hoje. E o menor número em todo o histórico pandêmico foi na baixa que teve no final do ano passado. Foi geral isso no Brasil inteiro. Se não me engano, foi no dia 1º de outubro, que era 328. Ou seja, está pertinho hoje, com 349, de a gente chegar isso aí daqui a alguns dias. Muito bem. A cidade de São Paulo abriu recentemente aí para um novo patamar de liberdade e mobilidade, certo? Horários mais liberados, estabelecimentos podem encher mais. Só que é o seguinte, até uma semana antes dessa abertura ser divulgada, a cidade vinha em uma queda relativa de óbitos por milhão de habitantes, tá? Era 5 por milhão, depois 4 por milhão, depois 3 e pouco por milhão, estava caindo os óbitos, certo? Bastou anunciar a abertura e esses números passaram a ser divulgados para uma média móvel aí de 7 por milhão, de novo, como se a gente tivesse voltado no tempo. Mais gente doente? O que será que aconteceu? Claro que não. Não estaria morrendo mais pessoas, até porque os números de UTI, acabei de falar, estão melhorando. Então, o que aconteceu? Na nossa visão, existe um estoque de número de óbitos que são despachados pelo sistema de saúde para as estatísticas públicas, tá? Eu não estou dizendo que são números inventados, eu estou dizendo que são não processados ou não divulgados, de forma que a curva se comporte de acordo com o que o governante queira que ela se comporte. Eu não estou afirmando, é minha teoria. Porque não há absolutamente lógica alguma, lógica estatística, para uma curva em constante descendente de repente explodir para cima do nada, com as UTIs caindo cada vez mais vazias. Na nossa percepção, com a abertura da cidade, era de interesse da administração se livrar dessas aspas mortes antigas para não ser cobrada mais tarde lá na frente que a abertura geral de negócios, etc. e tal, teve um efeito negativo em termos de contaminação. Então o que fizeram? Limpa a área aí, mico para frente. Para nós é um caso clássico, tá? Teve outras situações que a gente já tinha percebido alguma coisa parecida, mas nunca foi tão evidente a manipulação, o erro, tá? Na condução, no trabalho com esses dados. Ó, minha voz sumindo aqui de novo. Quem sabe um erro que, curiosamente, vai ajudar a administração a poder justificar que apenas agora está no caminho certo com a abertura da cidade, entende? Então, gente, quando me pedem que eu confie no Estado de maneira geral, não estou falando do Estado de São Paulo, o Estado, eu me lembro desse tipo de historinha. E eu fico honestamente com dó de quem acredita. É muito estranho ver pessoas que... E caso verídico, caso real, tá? Não é fanfic, não. Há 2 semanas atrás, tinha gente que eu conhecia que estava apavorada com tudo que estava acontecendo. Apavorada mesmo. Simplesmente se você falar assim, passa lá em casa. Não, imagina, isso não é um momento apropriado ainda. Não, tá tudo acontecendo. E agora, porque o governo falou assim, liberou, opa, o cara já tá indo em bar, já tá tranquilo, sossegado, indo se pegar. Não mudou nada em uma semana. Não mudou marcantemente nada da semana pra cá. Mas basta para um monte de carneirinho que a autoridade diga que aconteceu alguma coisa, para que ela entre em pânico ou que ela fique sossegada. Tem que ouvir o Estado. E ela acha que ela está ouvindo a ciência. Gente, essas pessoas são o problema. Por isso, paciência com elas. Tudo muito tranquilo na base da argumentação. E, gente, eu vou ser franco, com gente de miolo meio mole é mais fácil moldar. Basta a gente entender isso e aproveitar as oportunidades com bons argumentos nossos. Tá bom? É isso aí, é o recado de hoje.
A gente agradece a presença de todo mundo, pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br. Ó, a voz ficando ruim bem no finzinho. Clicar no botão Follow this podcast, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast ou Apple Podcast, e principalmente seguir a gente lá no nosso canal no YouTube. Pede também, por favor, para fazer o share do episódio, fazer o boca a boca sarado, contando que vocês estão acompanhando um podcast cabeça direita limpinho supimpa. E, por favor, anotem o nosso endereço Telegram, bit.ly/Telegram e Fembolha, bit.ly/Telegram e Fembolha. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo, boa semana para todo mundo. Vamos para cima porque, vocês sabem, a gente quer que vocês fiquem muito, muito mais super bem. Saindo da Bolha.